Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do Evangelho de Mateus. É muito bom poder compartilhar essa palavra com você, uma palavra que nos torna lúcidos, serenos, pacificados em Deus, à medida que a gente vai conhecendo o Pai e também vai se conhecendo. E a gente vai vendo aí na caminhada quão distante ou quão perto, né, estejamos do nosso Mestre. Nós estamos lá no capítulo 14, né? Nós fizemos aí uma análise, uma devocional até o versículo 27, e hoje nós vamos falar do 28 até o 32, que é o momento justamente que Pedro fala com Jesus, ele responde a Jesus e fala: Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo por sobre as águas. E Pedro, e Jesus, aliás, fala: não, Pedro, então vem. Pedro vai até Jesus, mas no caminho ele começa a se distrair. A Bíblia fala que ele vai ficar olhando para os lados e nessa distração Pedro cai. Pedro se afoga e clama: Senhor, salva-me. E é então quando Jesus estende a sua mão, salva Pedro e pergunta para Pedro no final: homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse é o texto que nós vamos falar aqui. E logo em seguida eles entraram no barco e foram todos juntos, né? E o vento cessou. Bom, eu quero falar aqui de duas coisas muito interessantes. Primeiro, falar desse personagem Pedro. Quem é o Pedro que habita em cada um de nós aqui? Pedro é o reflexo do comportamento humano, quando se trata de discípulo, de fé em Jesus. Esse Pedro aqui, ele é um indivíduo, é aquele indivíduo que hoje ouve a palavra, já ouviu Jesus de ouvir falar, mas que não tem uma relação com Deus. E é por isso mesmo que Jesus vai dizer: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque para se ter fé, não é necessário só crer. Crer, a Bíblia vai dizer que até o diabo crê. Mas para você ter fé, é necessário você confiar. E o que faltou aqui a Pedro foi confiança. Por isso que ele naufragou. Confiar e crer e acreditar, desculpa, são coisas diferentes. Acreditar, a gente acredita. Eu acredito mesmo que essa planta ela é verde. Eu acredito. Mas ter fé é necessário um pouco mais. É necessário que a gente tenha uma relação. A fé, ela é fruto de uma relação mais profunda. A fé, ela te permite não só ouvir a voz, como reconhecer quem está vindo e a forma como ele está agindo. Isso é ter fé. E Pedro, por outro lado, ele demonstra aqui um conhecimento muito infantilizado de quem era Jesus. Ele não reconheceu a voz e, mais ainda, desafiou a Jesus. Não foi Jesus que chamou a Pedro: Pedro, vem andar por sobre as águas. Foi o próprio Pedro que se colocou naquele caminho. Talvez pelo seu desconhecimento, pela sua falta de fé e principalmente porque Pedro aqui está sendo movido pelas suas percepções, pelos seus sentidos, pelas suas pulsões, né, superficiais ali de todos os seus sentidos. E aqui Pedro retrata um comportamento humano muito comum, não só nos nossos dias, mas isso desde sempre, que é esse comportamento de quem anda com Jesus, mas não tem um relacionamento com ele. Vai aos cultos, lê a palavra, eu já li a Bíblia toda, mas não desenvolveu fé, porque não desenvolveu uma relação de profundidade com Deus. Como Jó falou: antes eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora eu estou tendo uma profunda relação contigo. Quando ele fala que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, quando Jó diz isso, ele está querendo dizer para nós que antes era um conhecimento muito superficial, de fulano que falava sobre Deus. Hoje não, hoje esse Jó, ele tem um conhecimento de uma relação, de um diálogo que ele tem com Deus. E quando você lê o livro, você vai entender isso mais propriamente. E isso a gente vê aqui nesse comportamento de Pedro.
que é o comportamento de muitos Pedros por aí, né? De que conhecem, falam sobre, acham lindo, são simpatizantes desse amor que morreu na cruz, mas ainda não tem uma relação, não sabe reconhecer essa voz, e na adversidade, então, na adversidade naufragam. Quantas pessoas você ouve que, e às vezes até nos procuram falando, olha, eu não tenho fé para isso, eu não tenho fé para acreditar, estão com uma doença grave, estão passando por uma situação difícil, mas não sabem, não têm essa fé de ficarem perseverantes na caminhada e desfalecem no caminho. E de fato, essas pessoas estão corretas, elas não têm fé. Nesse caminho, muitas desenvolvem fé, muitas aproveitam esse caminho, né, e acabam ali tendo uma relação, não fortuita, de serem curadas e irem embora. Como acontece, e não acontece pouco, isso não é raro. Muitos têm uma profunda dor, são curados, têm uma experiência ali com Jesus, mas não dão continuidade àquilo, e essa fé se esvai. Como lá a parábola do bom samaritano, né, da semente, aliás, que é jogada e vem as coisas da vida, vem os espinhos e sufocam. Né? O hedonismo, os prazeres sufocam aquilo que poderia ser uma grande fé. Muitos ainda estão nesse mesmo estágio aqui em que Pedro se encontra, que é esse estágio de viu o pão multiplicando, viu gente sendo curada, mas ainda não deixou essa palavra dar frutos, ainda tem pouco tempo de relação com Jesus. No entanto, a caminhada não precisa ser assim. A caminhada ela pode ser mais profunda. Como eu falei, a fé ela é construída a partir de uma relação. Ela não é uma resposta unicamente aqui dopaminérgica, né? Como tudo hoje de você ir lá e salvar e, poxa, a fé nasce disso. Não, isso pode ser um precursor, e isso pode ser uma grande porta de entrada às dificuldades, e não raras vezes mas ela não se resume a isso. Pelo contrário, uma relação de fé com Deus, ela nasce de um cotidiano calmo, sereno, tranquilo, aonde você vai reconhecendo nas pequenas coisinhas do dia a dia ações de Deus. E à medida que isso vai se avolumando dentro de você, você vai reconhecendo voz de Deus, o agir de Deus, em pequenos detalhes da vida. Mas isso não é feito só em cima de milagres. Isso é feito a partir de um cotidiano normal, de um cotidiano simples, de um cotidiano sem barulho, sem muito esfuziamento, né? Muita euforia na caminhada do milagre. Ele é feito, às vezes, e na maioria das vezes, para dentro de nós. Aqui, com conversas interiores que vão solidificando o amor de Cristo em nós e essa fé, que antes era menina, era juvenil, era como essa fé aqui de Pedro, né? Querendo desafiar, eu vou fazer isso, Deus vai dar prova se eu sou ou não filha de Deus, e aí, né, se afoga no meio das rotinas, se afoga no meio da dor, de um luto, de uma perda, enfim, de uma doença, das várias más notícias que nos batem à porta. O comportamento de Pedro aqui, ele nos ensina a fazer uma caminhada mais sólida. A nossa caminhada não precisa ser como a de Pedro, e não deve ser como a de Pedro. Mas nos ajuda a compreender por que muitos, mesmo depois de viver muitos milagres, não reconhecem esse amor. Porque o milagre por si só não cria consciência. Pedro viu muitos milagres e nesse momento aqui ele não reconheceu a voz de Jesus e nem teve fé. Se não é Jesus que vai até Pedro, Pedro provavelmente teria naufragado. E uma outra questão que é um fruto, né,
se é que se pode falar nisso, né, um sinal dessa pequena fé, é que Pedro vai até Jesus não pensando em todos que estavam no barco, mas pensando unicamente nessa experiência mística, mágica, milagrosa que apenas ele poderia ter com Jesus. Quando a gente se aprofunda nesse relacionamento, o conceito do individual vai dando espaço ao coletivo. E não à toa Jesus vai falar, olha, amem ao próximo como a si mesmo. Essa passa a ser a forma padrão de amar. Não apenas pensando no que eu ganho, em mim, nos meus objetivos, mas pensando numa coletividade que reflete muito mais quem é Jesus e a espiritualidade que se cerca ao redor de Jesus. Essa é a palavra. Essa passagem aí pode nos ensinar hoje, e é isso que eu queria compartilhar com você. Compartilhar essa experiência que Pedro teve, que reflete a experiência de muitos de nós, mas que não precisa ser a nossa experiência do início ao fim. Essa palavra, ela nos remete a uma experiência infantil que pode dar espaço a experiências muito mais profundas. Que Deus te abençoe e que ao seu coração eu tenho certeza que o Espírito Santo pode revelar coisas muito mais profundas. Eu te aguardo e até a próxima.